Nós fazemos essa semana uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado e, de acordo com a proposta apresentada aos candidatos e os seus representantes, serão entrevistados ao vivo aqui no estúdio os candidatos que pontuaram na última pesquisa Ibope, divulgada aqui na TV Gazeta em agosto. A sequência das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos representantes dos candidatos e, dessa forma, a gente vai continuar aqui a nossa rodada com a entrevista hoje ao candidato do PTC, Fernando Collor. Será o mesmo tempo de entrevista, duração de 20 minutos. Bom dia, candidato. Bom dia. A gente começa já essa entrevista perguntando: o senhor era aliado do atual governo e, no fim do prazo para as convenções, oficializou a sua candidatura. O que o fez tomar essa decisão, candidato? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar a todos o porquê da minha candidatura ao governo de Alagoas. Sou candidato ao governo de Alagoas porque entendi que era o momento de nós ajudarmos o aprimoramento democrático. Alagoas não tem a tradição de ter um único candidato ao governo de Alagoas. Teria que haver uma outra candidatura para estabelecer o contraditório, para tentar desmistificar o que o atual governo fala e diz. Então, por isso, me coloquei na condição de candidato para poder fazer com que a disputa pudesse ser mais equilibrada e em benefício do conhecimento do que está ocorrendo por parte da população alagoana. Em relação à minha condição de ex-presidente da República, como ex-presidente da República, a nossa posição é um pouco diferente da dos demais, porque cabe a nós uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos ser aliados de quem quer que seja, pessoalmente. Temos que ser aliados do Estado brasileiro, da nação brasileira. Mas o senhor fazia parte da coligação, né? Em 2014. Da mesma coligação em que está o atual governo. Não, da coligação, na época o senhor deu apoio a ele, Dilma. na verdade. Na época era Dilma, não é? O senhor manteve apoio ao atual governo no primeiro mandato em 2014 e manteve o apoio. Como estive, não na posição de aliado, mas na posição como ex-presidente da República, de poder colaborar, de ajudar o governante que esteja no exercício do poder a exercer de forma conveniente as suas atividades. É nesse ponto que eu me coloco na condição de ex-presidente. Nessa situação? Não mudou nada. Não mudou nada. Eu continuo na mesma condição de ex-presidente da República, com um mandato de senador por mais 4 anos e na condição de poder colaborar com o Brasil, colaborar com a nação brasileira. Na sequência, eu gostaria de perguntar ao senhor: sua candidatura está coligada com o PSDB, o seu atual vice é do PSDB, mas há divergências dentro do PSDB que não aceitam esse apoio ao seu nome, candidato. Isso pode, de alguma forma, atrapalhar o seu governo se o senhor for eleito? Acho que não. É normal, é natural que haja essa divergência. É natural, não é? Aqui em Alagoas, nós sempre tivemos posições distanciadas. O PSDB, da minha posição, e a recíproca é verdadeira. Então, como a candidatura foi decidida muito em cima da hora, era natural que que acontecessem essas divergências, que são perfeitamente entendidas por mim e, dentro do processo democrático, aceitas por mim. Não haverá problemas para isso. Vamos na sequência, então. Nós estamos vivendo, candidato, um momento de bastante descrédito na política, sobretudo dos jovens que estão iniciando aí a sua formação como eleitores. O senhor já tem uma longa história na política. Como é que o senhor pretende mudar essa visão de descrédito na política atual, sobretudo para os jovens que estão agora votando pela primeira vez? Eu acho que os jovens, e não somente os jovens, mas aqueles também de meia idade que perderam os seus empregos em função de não terem podido acompanhar no emprego em que estavam a evolução da tecnologia e da inovação, bem como jovens que hoje entram nas universidades e sem perspectiva de encontrar no futuro uma posição que lhes dê dignidade e cidadania, esse conjunto de pessoas hoje sofre de uma dose de ressentimento muito grande, de uma dose
de incredulidade diante do que está acontecendo, o mundo se transformando muito rapidamente. E, naturalmente, a classe política é a primeira a ser alvejada dentro desse seu ressentimento. Acontece que a política é a única forma de nós exercermos a democracia e de termos democracia num país, sobretudo como o nosso Brasil, marcado pelas diversidades e pelas diferenças. A minha mensagem aos jovens seria de que eles não esmorecessem na confiança do futuro do país, que eles mantivessem acesa a chama da esperança para que todos nós, em conjunto, possamos fazer as mudanças que o Brasil e o Estado de Alagoas necessita. Não é se negando a votar, não é votando nulo, não é votando em branco, não é deixando de ir à urna que nós iremos resolver os nossos problemas. Tem que haver uma participação da população maciça para assim nós podermos fazer as transformações que o Brasil e o Estado de Alagoas precisam. Vamos na sequência aqui, entrando no seu programa de governo, nas suas propostas. E aí eu volto a trazer aqui os principais problemas apontados pelos alagoanos na última pesquisa do IBOP que nós divulgamos dia 17 de setembro no ALTV. E o alagoano relaciona, em primeiro lugar, problemas na saúde, em segundo, na educação, em terceiro, na segurança, também relaciona falta de emprego como um dos principais problemas no estado e o tráfico de drogas. E aí eu começo pela saúde. O candidato, se eleito, vai fazer o quê para melhorar e ampliar a assistência à saúde, que ainda sobrecarrega bastante o Hospital Geral do Estado? Nós temos conhecimento de que um problema imenso hoje é a falta de abastecimento, os problemas no abastecimento e de mão de obra para atender a população que precisa e depende do SUS. Bom, em relação à saúde, é o primeiro ponto do nosso programa de governo colocado como prioridade, seguindo da educação e da segurança pública. Aliás, esses 3 pontos foram eleitos por nós como prioritários antes mesmo de sair essa pesquisa do IBOP a que você se refere, conforme registro no Tribunal Regional Eleitoral do nosso programa de governo. Em relação à saúde, hoje nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Diferentemente do que alardeia esse governo virtual que aí está fantasiando aquilo que não existe, nós temos problemas seríssimos, a começar do HGE. Nós não podemos deixar de resolver essa questão do HGE. Este é um compromisso primeiro da minha gestão. Mas de que forma o senhor pretende resolver os problemas que aí estão? Eu vou lhe dizer. Do ponto de vista orçamentário, sem criar qualquer tipo de mecanismos, outros que não o apoiado na realidade dos números. Em 2015, do que foi orçado, 2014, do que foi orçado para investimento em saneamento, que tem a ver, melhor dizendo, tudo a ver com a questão da saúde, o governo, ele somente liberou, ele deixou de liberar 80% do que estava estimado para ser aplicado no saneamento. Em 2015, menos 50% do que foi orçado não foi aplicado, ou cerca de 50%. Em 2016, 30% do que foi orçado não foi aplicado. O senhor afirma isso com base em quê? Por que o senhor afirma isso? Com base no orçamento do Estado, na execução orçamentária. Não foi aplicado. Estava no orçamento, foi empenhado e não executado. Então, só esse montante do que não foi aplicado pelo orçamento estabelecido no campo do saneamento básico significam 539 milhões de reais. Por outro lado, nós temos uma renúncia fiscal hoje no país. Renúncia fiscal significa que o Estado dá benefícios e deixa de arrecadar. Somente no setor atacadista, nós temos uma renúncia fiscal de 180 milhões de reais. Candidato, diante dessas informações que o senhor apresenta nesse momento, de que forma, na prática, vai solucionar essa sobrecarga? Remanejando esses recursos, dando a ele a aplicação correta, seja no campo do saneamento, seja no campo dessa renúncia fiscal, que ataca diretamente o nosso pequeno varejo, porque quando se concede uma isenção fiscal
a um atacadista que vem de fora, um estrangeiro que vem de fora, em Alagoas pululam esses atacadistas superpoderosos, nós estamos impedindo os nossos pequenos varejistas de competirem, porque eles pequenos estão competindo com um grande atacadista que está se beneficiando de uma isenção fiscal que o governo está lhe dando. Então, nós temos que fazer uma revisão, um pente fino nessa renúncia fiscal para obtermos recursos para nós podermos aplicar na área da saúde, da educação e da segurança pública. No campo da educação, do mesmo jeito, nós deixamos de aplicar, embora orçado não foi empenhado, cerca de 180 milhões de reais. Na educação, Alagoas ainda tem a maior taxa de analfabetismo do país, 18,2%, segundo o INEP. Como é que o senhor pretende mudar essa realidade? O que o senhor propõe para mudar essa realidade? Bom, tudo que eu proponho, gostaria de lembrar, é tudo aquilo que eu já fiz, seja como prefeito, como governador, como presidente da República, não há nenhuma novidade para mim no enfrentamento dessas questões. E a educação é um ponto básico para isso. Na educação, nós temos que estabelecer o ensino de escola integral, mas verdadeiramente ensino integral. O problema é que essa taxa, ela vem durante anos e décadas alta. E a gente ainda assume o topo dessa lista, no número de pessoas que não sabem ler nem escrever. Mas não é somente isso, quer dizer, segundo o estudo da Folha de São Paulo, divulgado há pouco, o estado de Alagoas e o governo alagoano foi considerado um dos 5 governos mais ineficientes do país na aplicação de recursos na área de saúde, de educação, de segurança e de infraestrutura. Ou seja, o governo de Alagoas foi rebaixado nesse estudo porque demonstrou que não sabe aplicar os recursos para atender às necessidades nessas áreas prioritárias. Mas na prática, o senhor já falou aqui em arroxo fiscal. Na prática, para resolver esse problema e melhorar os índices de analfabetismo ou de alfabetismo, como o senhor preferir, o que fazer? Também vai remanejar recursos? Qual é a proposta do senhor? O senhor defende a criação dos centros integrados que aliam a educação básica com o ensino técnico. Nós sabemos que isso demanda muito investimento. De onde o senhor vai tirar esse dinheiro? Não tanto. Bom, como eu já disse, do que foi orçado para a educação, nós temos um espaço aí de 180 milhões que não foram efetivamente aplicados. Quer dizer, então, nós temos apenas que estudar dentro do orçamento onde existem essas folgas e esses espaços para nós aplicarmos nos pontos que são prioritários na nossa ação de governo. E a educação é, sem dúvida, um desses pontos. E eu gostaria de dizer que essa falácia, de dizer que existem hoje escolas integrais funcionando muito bem, não é verdade. Não é verdade. As escolas de tempo integral que estão fazendo por aí é um arremedo. Nós temos um exemplo claro, que é a Escola Geraldo Melo, que fica no Vilagem Campestre, por exemplo, que é uma escola integral, onde existem 40 monitores dando aula. Dizem que há professores suficientes, não há. Há monitores, sim, no lugar de professores, ministrando aulas em toda a rede estadual. Essa escola Mas Geraldo o senhor Melo, aprova a escola integral, então? Seria uma das soluções para melhorar isso? Sem dúvida, a escola integral é absolutamente indispensável e necessária, mas uma escola integral, nos seus termos de colocar professores para ensinar alunos e os monitores para auxiliar os professores. Isso requer um investimento muito mais alto. Não é investimento. Nós temos aí na rede estadual escolas que podem ser utilizadas como um centro integrado de ensino. Por exemplo, a antiga Secretaria de Educação, lá no centro de Maceió, um prédio enorme, um prédio até muito antigo, que hoje está abandonado, fechado. Aquilo ali pode ser um colégio em tempo integral sem que nós tenhamos que investir nada, como agora este governo investe em fantasias de hospitais, dizendo que estão em construção. Em União dos Palmares é terra batida, não tem nada em construção. Em Delmiro Gouveia é terra batida, não tem nada em construção. Os outros hospitais, todos com problemas na justiça e não terminados, embora tenha sido prometido à população que esses hospitais seriam entregues até o final deste ano,
com equipamentos e pessoal funcionando para atendimento da população necessitada. Enfim, toda essa falácia será desmistificada com uma ação efetiva, aplicando esses recursos com planejamento e responsabilidade, algo que falta ao atual governo. Vamos seguindo aqui, falando agora de geração de emprego. Entre 2014 e 2018, Alagoas perdeu mais de 20 mil postos de trabalho, muitos destes postos, se não a maioria deles, do setor sucroalcooleiro, que representa hoje em torno de 8% apenas da economia de Alagoas. Como é que o senhor pretende fazer para gerar oferta de emprego, sem ferir, claro, a lei de responsabilidade fiscal? Quando a gente se refere à lei de responsabilidade fiscal, claro, a gente fala em concurso público, em ofertas de trabalho no setor informal e no setor formal. Enfim, como o senhor pretende gerar oferta de trabalho aqui em Alagoas para repor essa perda aí que foi considerável? Em 2017, nós tivemos uma perda de 8.500 empregos, só em 2017. De 2014 até 2017, nós tivemos 13 mil pequenos estabelecimentos fechados por não darem conta de continuarem exercendo os seus donos a sua atividade comercial. Tudo isso significa que o desemprego assumiu proporções catastróficas. E o que nós precisamos fazer é ter uma boa interlocução com o setor produtivo de Alagoas. Me surpreendeu muito num debate que houve há pouco, do qual eu participei na Federação das Indústrias, que as federações da Indústria, Comércio e Agricultura tenham me entregue propostas para o governo de Alagoas, propostas que eles entendiam como importantes, que ocuparam 50 páginas de um pequeno livreto, com mais de 200 propostas, ou seja, o que significava uma demanda reprimida do setor produtivo em relação ao governo. Significava e significa um atual descompasso entre o que a atividade do setor produtivo necessita e aquilo que o governo entende como necessário. Ou seja, não havia nenhum tipo de interlocução. O governo, ele cria empregos com base em parceria com o setor produtivo. Então, nós temos que incentivar o empreendedorismo, nós temos que incentivar a capacidade que existe nas pessoas e nos seres humanos e nos alagoanos de que eles podem sim empreender, podem sim criar o seu próprio negócio e daí retirar o seu sustento. Então vamos fazer essa pergunta, candidato, agora de uma forma diferente. A gente viu aí a decadência do setor sucroalcooleiro, muitas usinas fechando as portas. A gente tem hoje uma economia, o PIB de Alagoas é mais de 70% de comércio, do setor de comércio e serviços, é responsável por mais de 70% do PIB alagoano. Mas a gente vê, por outro lado, muitas empresas, pequenas empresas principalmente, fechando as portas. Para onde está caminhando a economia do Estado? Em que áreas o senhor vai fazer mais investimentos? Mas o Estado está caminhando para a debacle, porque o Estado tem uma fúria arrecadadora, uma sanha arrecadadora enorme, que penaliza muitos pequenos comerciantes, penaliza muitos pequenos empresários. E eles não aguentam essa carga tributária imposta pelo atual governo a eles. Eles precisam ser alvo de justiça tributária. Eles precisam ser alvo de uma cultura da orientação e não da punição. Eles precisam ter o apoio do Estado dentro de um programa que nós estamos criando, o programa de competitividade e produtividade, de ajuda no aconselhamento para que esses empreendedores possam voltar aos seus negócios. Eles precisam de ter um ambiente de trabalho em que a burocracia não os sufoque. Candidato, o Estado tem condições de reduzir carga tributária para atrair novos polos industriais, para melhorar o polo industrial? Nós chegamos nos 2 minutos finais para a gente começar as considerações finais. Claro que tem. Nós temos que realizar a chamada justiça tributária. Vai pagar menos imposto quem menos tem. Vai pagar mais imposto quem mais tem. Nós temos que fazer um balanço, porque não é justo que haja um aumento na carga tributária do ICMS, como houve nos últimos 4 anos, de 31% em cima de produtos da cesta básica, e paga esse imposto o pobre
e o rico. Então, o senhor vai sobretaxar as grandes empresas? Não é sobretaxar, manter essa mesma taxação para aqueles que podem pagar. E nós estabelecermos uma escala gradativa, ou de trás para frente, da frente para trás, melhor dizendo, para que quem tem menos pague menos imposto. Essa é a justiça tributária que nós estaremos estabelecendo. Nós chegamos no minuto final, candidato. Eu peço que o senhor fale aos alagoanos agora por que o senhor merece o voto e a confiança dos alagoanos. As suas considerações finais, por favor. Bom, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me é dada de falar a todos vocês, alagoanos, que hoje nos assistem. Eu preciso e peço o voto de vocês para que nós possamos mudar essa realidade terrível que Alagoas está atravessando. Nós não podemos continuar sendo o estado que tem o maior número de analfabetos do país, o maior número de desempregados do país, o estado que tem o maior e o menor índice de desenvolvimento humano do Nordeste, um estado que tem a menor expectativa de vida do Nordeste. Esses são dados que nos deixam envergonhados e nós não podemos continuar aceitando que isso continue assim. Por isso, para mudar, para fazer um governo com experiência, com planejamento e responsabilidade, vote 36, Fernando Collor para o governo de Alagoas. Muito obrigado. Candidato, os nossos agradecimentos. Boa caminhada para o senhor. Obrigado. O nosso entrevistado amanhã será o candidato Josan Leite, do PSL.